Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, está começando Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu estou recebendo aqui hoje o tricampeão brasileiro de corrida de montanha. Ele é tricampeão paulista de corrida de montanha. Ele foi 4 vezes prata no K42 Indomit Bombinhas, 2 vezes prata no El Cruz Los Landes, 100 km. Foi bronze em 2014, 2 vezes ouro no Desafio das Serras 80K 2012 e 2013. Ele foi campeão da meia maratona da Disney em 2012, campeão do circuito do Xterra, The North Face Endurance Challenge 2014, bronze no The North Face Endurance Challenge Califórnia 50 km em 2015. Ele foi o rei da montanha no Desafio 600K São Paulo, Rio de Janeiro em 2009. Ele participou da Maratona do Deserto do Saara em 2016, participou também da Maratona do Deserto do Atacama no Chile em 2013. Maratona no Vale Sagrado dos Inca, Cusco, em 2015. Maratona da Terra do Fogo, Argentina, 2012. Ele participou do Mundial de 2017 como atleta na Itália, 50 km. Teve também no Mundial em 2018 como técnico na Espanha, 80 km. Teve em Portugal em 2019 no Mundial, 50 km como atleta reserva. Ele foi bronze no Brasileiro de Sky Race em 2018. Foi bronze no Continental de Sky Marathon em 2019. E teve também no Mundial de Sky da Itália em 2022. Eu estou falando de José Virgínio de Moraes, o rei da montanha. Seja bem-vindo novamente. Arru! Bora continuar, porque o assunto do outro episódio ficou sensacional. E eu fiquei com a pergunta e eu queria... voltar naquela pergunta antes da gente entrar em outros assuntos. A gente estava falando sobre democratizar o esporte, a modalidade ser reconhecida e por que não sonhar em profissionalizar um dia? Porque eu estava pensando na dificuldade que muitos têm a ter esse acesso. Quando eu falo acesso, não é ter o acesso do treinamento, de chegar numa trilha, mas ter o acesso para ser reconhecido como talento e aí a modalidade realmente crescer. Por que eu insisti nessa pergunta, José? Porque, olhando para você, a sua história como corredor, você era um garoto que saía da sua casa, ia para a casa da sua mãe, fazendo 8 quilômetros indo, 8 quilômetros voltando. Aliás, ia trabalhar e depois voltava mais 8 quilômetros correndo para casa. Muitas vezes a corrida ela é um meio de transporte, seja para economizar o vale-transporte para ajudar na casa, seja para comprar um lanche, seja para almoçar. Então, a gente fala de democratização, mas, na minha opinião, falta muito para a gente ter esse crescimento de uma forma que a gente imagina. Por que o futebol é a arte do Brasil? Porque o garoto ele pega a bola, ele joga... E aí depois ele é descoberto por alguém em qualquer partida, seja ela amistosa ou de um campeonato, e ele vai para um grande time. E ali ele se torna um profissional, né? Temos o exemplo agora do Endrick, do Palmeiras, que com 16 anos já foi vendido para o Real Madrid. Um garoto que os pais passavam dificuldade, que não tinha nem o que comer. Por que o nosso trail ainda não engrenou nesse sentido? O que falta? Olha, é complexo demais quando a gente pensa assim, por que o futebol é uma coisa e por que o trail é outra coisa, né? Por que não se pergunta também, cadê o handball nacional, né? Tênis de mesa, a bocha, o que seja. Olha, nós somos o país do futebol, reconhecidamente, mundialmente e tal. Então, assim, é muito comum você chegar em qualquer rua, ter alguém chutando uma lata, uma bola de meia, um papel. É muito comum você chegar na escola e o aluno, na aula de educação física, ele querer jogar o futsal ou na quadra que está do lado, todo mundo se reunir para jogar. Então, assim, é muito comum isso ter a modalidade sendo desenvolvida no Brasil. E quando a gente fala de descoberta de talento, e esse que você acabou de citar, do Palmeiras... veja bem, quanto mais tiver a oferta, ou seja, quanto mais gente praticando futebol, mais chance tem de sair seja craque, excepcional ou não, né? Diferente da modalidade trail.
o acesso, não só pela questão financeira, mas o acesso de praticar o trail, ele é muito restrito na questão, nem todo mundo consegue treinar numa trilha durante a semana, né? E quando tendo pensando dessa forma, né? Então, por que você não se profissionaliza? Por que não tem mais dinheiro para modalidade A ou não tem para modalidade B e tem para o futebol? Nós temos aí o futebol feminino também, pô, passando uns bocados aí para conseguir dinheiro, para ter um reconhecimento do público e da imprensa, né? E das empresas. O que paga o futebol masculino é a divulgação. Quanto mais ele é praticado no Brasil e no mundo, a divulgação dele passa toda hora na televisão. Então, o que passa toda hora numa televisão, seja canal aberto ou fechado, é muito melhor, tanto de reconhecimento ou financeiramente, para uma empresa injetar dinheiro naquilo. Então, nós temos uma marca X que quer aparecer e tem uma verba Y. Ela vai querer se destacar aonde passa muito mais na televisão, quando passa na internet, ou contratar os influencers com mais de 1 milhão de seguidores. Então, por isso que acaba tendo muito mais o reconhecimento, a palavra não seria nem reconhecimento, muito mais visto o futebol do que as outras modalidades. E o trail, perto de uma modalidade como o futebol, como o futsal, como o basquete, quando o vôlei, ela está engatinhando em termos de reconhecimento. Eu estou falando que o trail ele já está em todo o Brasil, mas ele não é reconhecido, às vezes, na cidade que você mora. Tem gente que não sabe o que é uma corrida de trilha, de montanha. O trail ele se confunde muito, é um trekking. É uma corrida de aventura e ainda ele se mistura. É uma escalada. É uma escalada, nossa, tem que puxar. Assim, tem ponto que tem escalada, mas não é uma corrida na trilha. É o trail run ou sky. Então, quando a gente pensa nisso, cara, é quase que desumano querer comparar o trail com o futebol. Nós não vamos chegar nesse nível. E em qualquer lugar do mundo, o trail não vai passar o futebol, porque o futebol. Aqui nós somos o país do futebol, mas o mundo respira futebol. É muito comum você ter um jogador de futebol aqui no Brasil ganhando R$1 milhão, assim como na Europa, tendo equivalente a jogadores ganhando R$1 milhão, R$1 milhão, 2 milhões. Então não é só nível de Brasil. A Espanha, França, Estados Unidos, Nova Zelândia, eles têm equipes de trail que também não são acima do futebol. Então, assim, às vezes assim, eu vejo a galera brava com o futebol por conta que no trail não tem apoio. Eu escuto muito na época de Mundial, por exemplo, quando eu vou pro Mundial, que as pessoas me perguntam, parabéns pro Mundial e tal, mas você vai ter que pagar tudo para você ir? É um absurdo. As federações, os patrocinadores não são reconhecidos. Tudo pro futebol. Mas não é que é tudo pro futebol. Enquanto os organizadores da modalidade, enquanto as federações e a confederação não se unirem para transformar a modalidade forte, as marcas, as empresas que estão ao redor, que podem injetar dinheiro, que podem injetar reconhecimento, elas não vão entrar. Aí elas vão, então elas não querem entrar porque elas não têm essa visão. Não, é porque não está aparecendo. E assim como qualquer departamento de marketing, eles vão colocar o nome, eles vão falar, eles vão fomentar aonde vai ser notado. Eu tenho aqui Virgínio, atleta. Eu tenho que colocar as minhas histórias, as minhas choradeiras, os meus quereres, os meus patrocinadores. Aonde? Eu tenho que colocar nas minhas redes sociais. Eu uso aquilo. Quando chega, por exemplo, eu tenho o apoio da Mormai. A Mormai acredita em mim porque ela sabe que quando eu vou treinar eu uso óculos. A Minovital e a Dobro acreditam em mim porque sabe que quando eu vou treinar eu uso aquele suplemento. E eu divulgo. Então por quê? Porque o Virgínio é bonito? Não. Porque o Virgínio se identifica com a marca, fala com propriedade da marca e além de, ele é atleta. Então ele é atleta, consegue falar da marca e ele tem uma identificação com o seu público que é o mesmo que eles estão buscando.
Então não adianta chegar na nossa modalidade trail e criticar que nós não temos investimento. Se você, Zulu, é um atleta de rendimento e simplesmente você vira e fala assim, eu sou contra a rede social. Eu não gosto de Instagram, Facebook, LinkedIn. Não, eu não quero fazer... TikTok, tudo que seja. Eu não gosto disso, eu não gosto de expor meus treinos, não gosto de expor o que eu como, eu não gosto... Tudo bem. Só que aí você não pode querer que uma marca, que o departamento de marketing daquela marca entre em contato com você para te patrocinar, para te apoiar. Eu não vou entrar no mérito do que é o patrocínio, tá bom? Se de repente é só o produto ou tem dinheiro. Então assim, por que o departamento de marketing vai entrar em contato com você? Porque veja bem, a marca, ela tem o produto que para ela é dinheiro. E você precisa do produto. Quando ela te dá o produto para você usar, ela está te dando dinheiro. Para a marca é dinheiro. E quando você recebe aquilo, primeiro, se você não identificar que aquilo é um investimento para você mesmo dentro da modalidade, já é um problema. Porque você não vai usufruir, não vai fazer a leitura do equipamento ou do suplemento. Agora, quando você simplesmente identifica que eu preciso ter eu quero ter dinheiro desse produto e não tem, você vai sofrer com isso, porque realmente não tem. Só que não tem como você falar por que as empresas não investem. A empresa... Vou fazer uma analogia aqui. Que eu citei que um dos melhores corredores de trilha é o Rogério Silvestrin. Certo. Tá. Ele é o melhor. Ele tem lá a marca dele. Aí a marca manda produto para ele. Quando a marca manda produto, a marca, no mínimo, está esperando que ele publique o que ele está usando. Como que ele está usando? Porque a marca precisa desse retorno. Porque não é só dar o material, doar o material, patrocinar com o material. Ela quer o retorno. Primeiro, ela quer o retorno para saber se funciona. Se aquela mochila, aquele calçado, aquela meia, aquela leg, aquela camisa, aquela regata funciona. Aí a pessoa simplesmente ela não gosta de rede social. Então a marca, o departamento de marketing não vai ter o retorno. E aí, o departamento que mais gasta dentro da empresa é qual? Marketing. Porque o retorno não é financeiro de te dar e você vai comprar e vai me devolver o dinheiro. Não, é de divulgar. Então por que eu vou patrocinar uma pessoa que não vai me entregar uma resposta? Entendeu? Isso acontece muito no trail. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa que vai tomar uma água e fala assim, ó, é isso aqui. Eu tomo isso aqui. Não, não é isso. Mas a modalidade ela vai crescer em termos de marketing, em termos de investimento das empresas que estão olhando, desde que aquela pessoa, aquele atleta, ele consuma aquele produto e consiga dar uma resposta para os amigos, para os seguidores dele. Enquanto esse elo de ligação não tiver um começo, meio e fim, vai ficar somente assim, eu te ajudo com essa xícara aqui. Vai lá, parabéns. Não, mas eu vou publicar. Não, não precisa não. Entendeu? Então são coisas que, assim, a questão de investimento, a marca, cara, ela só vai investir quando ela tiver esse retorno. Eu não tô nem falando do retorno de, tipo assim, pode ser eu der esse tênis para ele, eu vou vender 50 par. Não, não é isso. É um retorno, assim, você usou? Pô, e aí, gostou? Pô, divulga lá. Porque as pessoas acreditam, como você, um exemplo do Rogério, você é o melhor. Se você tá usando isso, sendo campeão com isso, é nítido que o cara que está chegando agora na modalidade, ele vai querer usar o tênis do campeão. Com certeza. Ô Zé, esse crescimento da modalidade, ela passa pelos campeonatos estaduais? Você acha que há necessidade desses campeonatos, né, dessas copas? E antes de pensar no mundial, a gente precisa pensar nos estaduais e no brasileiro, e aí sim a modalidade vai criando um corpo para a gente realmente ter essa divulgação, para que as pessoas possam conhecer a modalidade e um garotinho desde pequeno comece a subir a montanha? Ah, precisa. As federações, um exemplo, a Carioca, a Paulista, a Mineira, eles precisam desenvolver as copas, né?
que são os campeonatos regionais, para que a gente consiga ter esse crescimento e levar a identidade da modalidade para o seu estado. Porque, veja bem, eu moro na cidade de Osasco. Em 3 horas eu estou em São Bento do Sapucaí, onde acontece uma das principais provas do trail, que é a Indomit. Em mais 3 horas eu estou em Passa Quatro, que acontece em La Mission. Ok. Tá. Mas a pessoa que mora, por exemplo, eu tenho um grande amigo que é o José Mirailton, ele mora em Serrinha, na Bahia. Para ele chegar em São Bento do Sapucaí, ele vai gastar 2 dias, 3 balsa, um jegue para chegar aqui. Aí você fala assim, cara, ele não gosta da modalidade? Ele não gosta da prova? Não, ele queria estar. Mas a viagem que ele tem que fazer, o investimento que ele tem que fazer para estar na modalidade é muito grande. E é um cara, é um pai de família. E hoje, por ser ainda um esporte amador, a corrida para ele e até para a família dele é um hobby. Só que se esse hobby ele tiver que gastar R$2.000 do orçamento dele para participar, cara, ele prefere não vir. E quando você tem as copas sendo desenvolvidas no seu estado, de Serrinha para Salvador, com certeza é muito mais próximo do que ir para São Bento do Sapucaí, ou Passa Quatro, ou Paraty, que vai ter o TMB esse ano. Então são coisas que a gente precisa desenvolver. E aí, aquele moleque que você está me perguntando que vai fazer a troca com o pessoal mais velho, ele nunca vai conhecer. Se ele não tiver o acesso pela federação do estado, pela Secretaria de Esporte da cidade. Porque quando a gente fala de federações, né? Por exemplo, nós moramos num estado com mais de 10 milhões de pessoas. Então, assim, a Federação Paulista, por exemplo, é aqui no Parque do Ibirapuera. E quem mora em Ribeirão, que está a 3 horas daqui? Se desenvolver o trail, vamos fazer um campeonato paulista no Pico do Jaraguá. Cara, o cara que que mora em Ribeirão, ele está 3 horas daqui. O cara que mora, por exemplo, em Bauru, 5 horas daqui. Então, assim, eles estão longe. Então, assim, primeiro, a federação tem que ter, cada seu estado, e cada secretário de esporte, ele tem que também entender que existe mais uma modalidade para ele levar para os seus municípios. Eu moro em Osasco, a Secretaria de Esporte de Osasco, eu só tenho a agradecer que eles vêm desenvolvendo em âmbito municipal todas as modalidades. Então é muito comum você chegar em Osasco e saber que é desenvolvido o trail. Ah, para Osasco não tem montanha. Tá bom. Mas nem todo lugar eu tenho um campo de futebol e o pessoal joga na rua. Então tudo é uma questão de adaptação. Exatamente. Ô Zé, o que você diria para quem está começando no trail agora, né? Qual o seu conselho? Como começar? Como ter uma evolução saudável? Como ter essa vida longa na montanha? Olha, eu sempre indico da melhor forma, porque na qualidade de professor eu quero ensinar da melhor forma, né? Quando você quer entrar numa modalidade, agora que nós estamos falando do trail, procure um professor, procure uma assessoria que te dê esse respaldo de conhecimento da modalidade. Se você tem um filho que não sabe nadar, você não vai empurrar ele na piscina e falar assim, se vira. Se você tem um filho que quer começar a correr na montanha, pega o tênis e sobe o capim amarelo e desce. Ele precisa ter conhecimento daquilo. Ele precisa ter informações de como lidar com aquilo. Na natação, ele precisa ter informações de como boiar. Quem quer jogar basquete tem que ter informações de como bater a bola, como fazer a cesta e por que tem que fazer cesta. Então, o que eu tenho a dizer, entre assim como em qualquer modalidade, de uma forma consciente, sabendo aonde você está entrando, antes de criticar que a inscrição é cara, antes de criticar que só tem um PC na prova de 20, antes de criticar, eu vou correr na trilha e ninguém sai da frente, antes de criticar que quando você for comprar um equipamento de trilha, como, por exemplo, uma mochila de hidratação de 10 ou 12 litros, você vai pagar R$1.000. Nossa, é um absurdo, uma mochila de R$1.000. Aquilo tem tecnologia, você tem a opção de não levar. Mas você também tem a opção de passar sede ou fome na prova que você for. Então, antes de criticar que lá fora é melhor do que aqui, cara, fortalece o seu produto interno bruto, tenta entender como ele funciona.
Bom, desde o conhecimento, como que é a modalidade, onde está a modalidade, como cresceu a modalidade, como que a modalidade se desenvolve. Conheça a modalidade. Essa transição, Zé, ela tem que ser feita de que maneira? Então, a pessoa que está me ouvindo, ela está ali correndo na rua, e como que ela faz essa escolha? Como que ela vai escolher uma prova, uma montanha? Como eu vou iniciar? Como eu vou ter esse contato, esse meu primeiro contato com a montanha? Olha, eu recomendo ele pesquisar uma assessoria que esteja voltado para essa modalidade, tá? Antes de fato trocar as corridas de rua. Não, agora eu não quero correr mais rua, vou correr na montanha. Então, tente, para você entender o que vai acontecer na montanha, procure pessoas especialistas, pessoas que possam te ajudar com isso. Porque senão você vai acabar se frustrando, mais uma vez, por uma questão de valor, por uma questão de terreno, uma questão de pace, uma questão de relógio, porque você não vai conseguir fazer o que você quer fazer no relógio. Então, assim, a informação é a alma do negócio. Então, assim, pode fazer a troca? Pode, mas de uma forma gradativa. Né? É muito comum os corredores de rua, por exemplo, de meia maratona e maratona, quando migram para as provas de montanha, é muito comum o cara querer fazer a meia maratona e a maratona na montanha. Só que quando falta o conhecimento que o tempo, o clima, o terreno vai ser diferente, ele acaba se frustrando. E na montanha, diferente da rua, existe uma coisa que é chamada de corte. Aí, às vezes o cara larga para uma maratona com a cabeça que ele está correndo na rua. E aí quando chega lá no quilômetro 20, ele é cortado, aí ele fica indignado com aquilo. Mas aquilo estava escrito no regulamento, que ele não leu. Aquilo estava escrito no regulamento, que ele não leu e não treinou para aquilo. Então, assim como todo mundo gosta de se desafiar, gosta de um desafio, ele fica indignado que ele é cortado daquilo. Mas, de repente, faltou ele entender que a modalidade é diferente da que ele praticava. Legal. É muito comum, Zé, ver pessoas escolhendo a prova pela distância, quem está fazendo essa transição da rua para a corrida, né? Eu lembro de uma situação que o rapaz falou para mim, mas eu já corri a Maratona de São Paulo. E aí eu vou correr aqui os 21 da KTR aqui. Campos. É difícil. Então, e aí ele falou assim, você acha que eu faço tal tempo? Eu falei, se você fizer tal tempo, você é o campeão da prova. Aí ele falou, não, como assim? Eu falei, a gente vai fazer de 4 horas para lá, se for um corredor que treinou um pouco. Se não treinou, vai muito mais tempo. Vai doer, porque praticamente ali, principalmente a de Campos, engana bastante, né? Porque você tá lá em cima... Desce 5K em... Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e o tempo que você vai levar os 6 km, que praticamente são 6 km subindo, vai ser maior do que o tempo que você desceu os 15. Desceu os 15. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer a escolha, né? Como o Zé falou, pelo tipo de terreno, pelo desnível positivo. Mas uma das coisas também, Zé, que as pessoas só olham a subida e esquecem da descida. Eu já passei algumas provas que a descida era tão difícil quanto a subida, né? Zé, qual conselho você daria para o José Virgínio de Moraes, que está começando na montanha em 2007? Qual conselho você daria para ele? Hoje. Virgínio, é o seguinte, cara. O que você fez na rua, na pista, aproveita o máximo desse conhecimento e dos tempos que você fez. Mas entenda um pouquinho mais o que a modalidade pede para você exercer com excelência tudo que você quer fazer e aonde você quer chegar. Porque eu tenho certeza, Virgínio, que você não quer só participar. Você não quer só ganhar a prova. Você quer ganhar e bater o recorde. Você não quer só participar do campeonato. Você quer bater o recorde do campeonato. Você quer muito mais coisa. Então, por te conhecer e saber do competitivo quanto você estude mais a modalidade. O que você teria recalculado nessa rota depois de tantos anos, depois de 16 anos? O que você teria feito de diferente? Eu acho que eu teria sido especialista mais cedo. Quando eu entrei na montanha, eu queria correr rápido, subindo ou descendo, não tinha tanta técnica. Eu teria estudado um pouquinho mais de como lidar com isso, né? Para sobreviver mais. Eu cheguei
não é perder, né? Eu cheguei em segundo, mas eu cheguei perder provas por falta de humildade comigo mesmo, de falar assim, eu não preciso levar nada para comer e nada para beber. E quando faltando poucos quilômetros para terminar a prova, eu não dava um passo nem para frente nem para trás. Isso aconteceu no Xterra de 2013, em Ilhabela. Eu liderei a prova até o 30, quando de repente vem o Iasa, que é um grande amigo do Carioca, e passou a todo vapor. Cara, eu não conseguia, não tinha energia de lugar nenhum. Por quê? Porque eu achava que não precisava. Então, por muitos anos, eu negligenciei comer, beber durante a prova, entendeu? Eu achava que dava para ir dessa forma. Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho de ouvir mais os profissionais a nutricionista, a questão de como hidratar, como comer. Eu achava que eu poderia ter melhorado nesse quesito, que eu poderia já ter chegado mais longe. Não que eu não vá alcançar isso agora, mas eu poderia ter tido mais performance do que eu já tive. Já que você usou o termo, eu vou também abrir aspas. Você aprendeu mais com a vitória, vou abrir aspas agora, ou com a derrota, fecha aspas? Cara, eu aprendi mais com a derrota, porque a vitória é a entrega da excelência que você fez no treino. A derrota, ela é muito complexa, cara, porque quando você perde, você tem que ter muito cabeça fria para analisar o que perdeu, né? Você treinou para aquilo? Você comeu para aquilo? A prova te favorece para aquilo que você foi buscar? Então, é difícil, não é fácil você perder. Quando a gente fala perder, não é que você vai para o Mundial e você não é campeão, você perdeu. Não. Eu aprendi que perder não é estar fora do pódio. Perder é não conseguir executar aquilo que você se propôs durante o processo, durante o treinamento. Isso para mim é perder. Eu posso largar no Mundial e ser os 50 no geral. Mas se eu conseguir executar tudo que eu me propus a fazer, de comer, de beber, de dormir, de explorar as montanhas, se deslocar até lá, cara, isso faz total diferença. Eu participei do último Mundial na Itália, em Comodossola, no Mundial Sky, que foi uma prova de 34 quilômetros, e eu tinha entendido que eu tinha me preparado para aquilo. Quero até mandar um abraço aqui pro meu técnico na oportunidade, que é o Iron, né? Eu e ele, nós nos preparamos para aquilo. A gente abre mão de bastante coisa, nós conversávamos bastante, né? E quando eu cheguei na prova, eu não consegui desempenhar o que eu tinha treinado. Por quê? Então, quando cruzei a linha de chegada, lógico, durante a prova a gente vai vivendo aquilo, né? Não é só quando cruza a linha. Mas aquilo me deixou muito na dúvida, né? Muito assim, cara, o que faltou? Por que não deu certo? Até quando eu conversei com ele, eu falei assim, cara, eu nem sei se eu consigo fazer esse processo novamente, cara. Que é treinar para o Mundial. Eu não sei, porque ao meu entender, eu fiz tudo e o possível. E eu tenho certeza, professor, que você entregou o máximo de conhecimento para mim. E eu absorvi o máximo. Ou achei que tinha absorvido. De repente ele passou muitas coisas importantes que eu achava que não era. De repente foi isso. Então, por alguns meses, eu fiquei com isso na cabeça. Eu não sabia. Aí você pensa em parar, cara, foi um dos momentos que eu pensei. Mas o terreno, a atmosfera, o local, tudo isso não pesa ali para você não ter conseguido, vamos falar assim, ter feito um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o treino e colocar lá na prova? Você acha que não é a questão de você estar em um ambiente que você, de repente, não tinha grande conhecimento? Porque você falou anteriormente sobre repetição. Eu até assisti um vídeo seu ontem, fazendo um trabalho de modelo no Pico do Jaraguá, e parece que você está correndo numa pista. Você reconhece o terreno com uma facilidade muito grande, porque ali é o seu quintal, um dos quintais que você tem, né?
essa transformação ou essa mudança de local, talvez o novo ali não é muito novo e traz essa dificuldade para você conseguir fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copiar e o colar? Então, aí que tá o negócio. Eu nunca vou ter acesso ao trecho de um terreno de um mundial. Se o mundial for na Malásia, eu não tenho como pegar e treinar lá. Se o mundial for nos Estados Unidos, eu não vou ir até lá para treinar. Se o mundial for na Chapada de Guimarães, eu não vou pegar um avião e ir até lá. Não porque eu não goste e não queira. Cara, eu vivo num mundo que eu preciso trabalhar, eu não consigo abrir mão de tantas coisas assim. E aí, assim, cara, era um terreno diferente? Era. Era uma altitude diferente? Era. Eram os competidores diferentes? Os melhores. O que você queria? O meu melhor. Aí, assim, cara, então, pode dar errado. Assim, então, aí que tá. Nós treinamos repetidamente. O coração, ele não sabe a cor da tua camisa. O coração não sabe a roupa que eu tô vestindo. O meu músculo, ele não sabe qual é a marca do tênis que eu tô colocando. O meu pé, ele não sabe se o tênis é amarelo ou azul. Ele não sabe disso. Eu tenho que munir ele de informações. Eu tenho que colocar o máximo de informações para quando chegar nesse momento inóspito e diferente, novo, ele saber executar o que ele tem que fazer. Aí tem coisas que ficam nas entrelinhas, que nem você perguntou. Pensa em parar? Não. Esse dia vai chegar? Não sei. Você pensa nisso? Não. Porque se eu pensar em rendimento e tiver que pensar nesses fatos de parar, eu vou ter que estar dividindo toda essa energia do rendimento com parar. Então vou ter que tirar um pedaço desse bolo e colocar aqui. Eu não quero. Quando eu vou para uma prova, um mundial, e eu tenho que dividir tudo que eu treinei, que eu busquei, com alguma coisa, isso vai diminuir o meu rendimento final. Ah, tá. Então chegamos. Então você dividiu tudo que você fez com o rendimento? Sim. Então esse Mundial, podemos dizer, foi a grande frustração sua no trail, ou você tem uma... Ou se não considera uma frustração, mas se você tivesse que considerar, foi esse Mundial do ano passado? Cara, eu fiquei decepcionado. Mas você já está com 44 anos. 42, desculpa. É que eu parei no 42, tá? Parou no 42. Eu parei no 42. É verdade. Parei no 42. Não precisa procurar a idade aí, pô. Guarda esse negócio aí, cara. Eu achei que eu tinha me equivocado, mas são 44, viu, pessoal? 44 homem. E vai ter um Mundial Veterano agora. Eu vi ontem lá o mailing no Instagram falando sobre o Mundial. Pensei logo na gente, né? Nós vamos. Nós vamos brigar. Nós vamos brigar. Isso é bom. Zé, qual que foi a sua grande conquista no trail mundial? Vou falar mundial porque você esteve mundo afora correndo em montanhas diversas. Qual que foi a sua grande conquista? Olha, uma prova que me renasceu, que falou assim, pode continuar que você é o cara, foi o Endurance Challenge da Califórnia em 2015, 50K. Eu tratei uma fascite plantar durante o ano inteiro, a vinda de 2014, que eu fui campeão do circuito Xterra Endurance. E 2015 foi um ano difícil de tratamento de fascite, onde eu tive poucos treinos, mas muito volume de bike, caminhada, e eu fui terceiro colocado no chart. Essa prova, ela me provou, assim, você é diferente, você é o cara, você pode continuar. Mas a grande conquista, assim, no trail foi quando eu fui pro meu primeiro mundial, em 2017, e foi uma conquista que eu vinha perseguindo há muito tempo, porque eu sou um cara dedicado, eu sei onde eu quero chegar, e quando o Togumi, que já esteve aqui, me ligou e falou assim, ó, você foi convocado para o Mundial de 50K, pega a mala e vem. Puta que... Aquilo para mim foi uma... Cara, eu mereço isso. Então foi uma grande conquista o Mundial 2000. Ter sido convocado para o Mundial de 2017 foi um presente que eu guardo até hoje. Legal. O Togumi esteve aqui no episódio passado, foi muito bacana, né? A gravação com ele, um abraço. Até brinquei que ele é o Tite do trail, né? Não é unânime, não tem como ser, né? Eu acho que se você for lá ser o treinador, você já foi treinador como treinador, não tem como, né? Zé,
Digamos que você tenha que escolher um lugar para o seu último e grande desafio. Onde seria esse lugar? Cara, no cenário trail, quando a gente pensa em provas, Bombinhas foi o pontapé assim, internacional. Lá antigamente era K42, hoje é Indomit. É um cenário que me lançou para as corridas de trilha de fato em 2009, né? É um lugar que eu me identifico muito, mas é outro lugar que tem super a minha cara, que eu me sinto em casa, que se pudesse falar assim, vai ser aqui. São Bento do Sapucaí é uma cidade acolhedora, onde tem amigos. São duas cidades aí onde tem as provas, respectivamente, que eu me sinto em casa. Você fala assim, vai ser aqui que vão me ver fazendo força pela última vez. Legal. Zé, nós estamos terminando aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta. Nós teremos um campeão mundial de trail? Vamos ter. Vamos ter, sim. Vamos ter, sim. Nós temos material humano. De repente, falta aí, que muitos especialistas falam, falta as altas montanhas, né? As montanhas técnicas. Falta, de repente, um profissionalismo, um acreditar mais das federações, confederações e das grandes empresas. Mas vamos ter. Não existe uma data, não existe um local onde vai ser descoberto esse, mas nós vamos ter. E quem entrar e quem se pontificar a ser essa pessoa, que ela pegue a sua mochilinha e esteja disposto a trilhar por alguns anos. É muito engraçado isso, né? Você acabou de falar e eu lembrei da Fernanda Maciel. Eu escuto muita gente falar, mas não dá para considerar que ela é brasileira. Então, você acabou de relatar que a gente precisa das grandes montanhas. E ela foi fazer essa viagem, ela foi realmente treinar e teve uma evolução fenomenal. Eu fico imaginando que qualquer outro brasileiro que faça isso também chegar lá na frente, as pessoas vão falar, mas a gente está falando do Brasil, ele já está radicado na Espanha, está radicado na Itália, está radicado em Portugal, esse não conta. Mas a gente necessita, se você quer ser o melhor, você precisa estar onde estão os melhores. E para se desenvolver na modalidade, você precisa estar nas altas montanhas. Os grandes jogadores brasileiros, quando eles foram reconhecidos como os melhores do mundo, eles não jogavam no Brasil. Kaká não jogava no Brasil. Fenômeno não jogava no Brasil. Então, assim, Ronaldinho Gaúcho não jogava no Brasil. Então, o Messi, quando foi reconhecido o melhor do mundo, ele não jogava na Argentina. Então, assim, o Zidane, quando foi melhor do mundo, ele não jogava na França. Então, assim, se tiver a oportunidade de morar em outro país para ser mais especialista naquele tipo de modalidade, tiver que morar fora, que nem a Fernanda Maciel fez, cara, ok. Você é Brasil aqui ou em Tóquio. O que de repente as pessoas precisam entender, sendo a nível de atleta mundial, atleta reconhecido ou não, o que tem que entender é que a modalidade precisa ser fomentada. E nem todo atleta quer pegar essa camiseta do fomento. Ele tem a camiseta do rendimento pessoal. Eu gosto da modalidade, eu treino a modalidade, eu falo da modalidade internamente em casa ou com os meus amigos. Só que eu não quero usar minha rede social ou o microfone para falar que a modalidade tem que crescer. Que nem você está fazendo perguntas técnicas para mim, tanto de treinamento quanto de federações e confederação. Mas tem gente que nem sabe o que é federação ou confederação. Ela não está errada. Ela não quer chegar a esse nível político da modalidade. Ela só quer correr. Então não é comum sentar alguém aqui na tua frente e você fazer uma pergunta de federação e a pessoa falar assim, cara, nem sei de nada disso. Dá pra mudar a pergunta? É normal, porque tem gente que quando vai pro futebol ali no dia a dia, ele só quer jogar futebol, ele só quer chutar. Assim como, por exemplo, eu tenho a JVM, que é uma assessoria só de trilha. Eu tenho atletas como a própria Lígia, que já foi para Mundial, 2 mundiais, e tá pleiteando outros mundiais.
Só que eu tenho atletas, cara, que ele só quer se encontrar. Ele só quer bater um papo. Sábado de manhã na USP. Isso, quer bater um papo sábado de manhã na USP, ele quer ir pro Pico do Urubu lá em Mogi e contemplar a natureza com os amigos. E negócio de federação, de mundial, teve. Eu gosto muito quando um aluno vem conversar comigo, eu falo, nossa, por que o pessoal chama esse de rei da montanha? E ele não sabe. Cara, eu não fico bravo, eu fico muito contente, tipo assim, cara, então você tá aqui porque você gosta, cara. É verdade. Ah, tá, mas e quem sabe que você é o rei da montanha? Sinal que não gosta? Não, muito pelo contrário, gosta mais. Gosta mais. Porque se identifica mais. Entendeu? Foi lá por isso. Zé, bate-papo muito agradável, riquíssimo. Foi uma aula. Infelizmente a hora voa. Eu, antes de fazer o meu agradecimento aqui aos meus apoiadores, eu queria que você fizesse o agradecimento aos seus apoiadores. A gente sabe o quanto difícil é chegar, né? E graças a Deus você hoje tem várias empresas aí que te dão apoio. Por favor. Olha, eu só tenho a agradecer às empresas que estão com o Virgínio, direta ou indiretamente. Não vou mensurar qual é mais importante, uma ou outra, mas eu só tenho a agradecer a Minovital, que é uma parceira da... Parceira não, são uma junção da Ginomoto. Tenho a agradecer a Dobro, Sou Dobro, que me apoia com suplemento também. A Equilíbrio Esportes, que é uma loja de e-commerce multimarcas. Sérgio Garcia. Com Sérgio Garcia. Pode convidar que ele vem também, que é um cara Vamos super convidar. do bem. Eu só tenho a agradecer também a Amor Mai, que tampa meus olhos do sol e refresca quando tá muito frio, que eu coloco para proteção, tá ali também. Tenho profissionais que estão envolvidos ali comigo, como o próprio doutor Cláudio Gattaz, a Fernanda Riso, são profissionais assim, a Fernanda Riso, que é a fisioterapeuta, sim, o doutor Gattaz e o próprio doutor Marco Prado, que são ortopedistas que trabalham ali comigo. São, além de empresas com Virgínio, acabam virando amigos, né? Tenho a agradecer também aqui a Ultra Farma de São Caetano, do meu amigo Giovanni e da sua esposa Elaine, que estão sempre comigo ali, me fornecendo quando preciso de um suplemento manipulado, tá? E a Prefeitura de Osasco, eu sou até suspeito, eu sou morador de Osasco, eu só tenho a agradecer ao secretário de esporte e o prefeito Rogério Lins pela bandeira que eles levantaram da modalidade. E eu sou um atleta bolsista há 2 anos, então eles me apoiam desde do local de treino, a parte financeira também, então eu só tenho a agradecer isso. E lógico, eu só tenho que agradecer os meus alunos, que são os JVMs, que são os caras que levantam a bandeira, e quando eu tô triste eles estão ali comigo pertinho. Quando eu tô longe, eles estão comigo pertinho também. E a minha família, a minha esposa Ingrid, meu filho Bruno, Pietra, Sofia, e agora tem um Chocolate que tá em casa lá, que é um cachorrinho lá, que dá mais trabalho, sai cagando a casa mais toda. Mais gasto também. E assim, eu tenho muita gente que me apoia, cara. Muita gente, direto ou indiretamente, com uma palavra, com um suplemento, com um par de tênis. Então, assim, são coisas que acontecem na minha vida por coisas que eu fiz lá atrás. Então, é hora de colher. Quando você faz o bem, você colhe o bem. Meu presente é o que eu fiz no passado. Zé, essa frase eu agradeço você por a sua participação. Espero tê-lo aqui mais vezes. E a gente não pode agradecer quem está sempre com a gente. Então eu quero agradecer a Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado. Para a sua empresa ou para a sua casa, ar-condicionado é com a 2R. A LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções em impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para o seu momento inesquecível. Acesse www.focoradical.com.br. Muito obrigado, Igor, na técnica. Um abraço, pessoal. Arru! Arru! Valeu, Zé. Valeu, gente.